Diz a palavra do Senhor, versículo 20, capítulo 5, versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, deste louvores ao Deus de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel passim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Glória a Deus. Bendito Pai. Eis aqui, Senhor Deus, a tua palavra. Meu Deus, que acabamos de ler, fala conosco. Fala com a tua igreja, Pai. Senhor, com cada filho teu nesta noite, que teu Espírito Santo possa nos envolver, meu Pai eterno. Bendito Deus, lhe rogamos, Senhor, teu Espírito Santo vem, Jesus eterno, nesta noite, Pai, nos abençoar com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Podem tomar vosso assento em nome de Jesus. Se alguém puder trazer um copo d'água para mim, por gentileza. Amados irmãos, nesta noite nós vamos estar baseando aqui no livro de Daniel, capítulo de número 5, e vamos estar falando sobre um assunto muito importante para a nossa vida. Quando nós olhamos na palavra de Deus, irmãos, existe uma palavra chamada temor e outra palavra chamada medo. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra medo significa sensação de ameaça, susto, pavor. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que tem pessoas que vêm à igreja, tem pessoas que servem a Deus não com temor, mas com medo. Tem pessoas que quando olham para a igreja, aqueles que não servem a Deus, olham como a igreja se fosse um Deus de pavor, um Deus de ameaça, um Deus que vem a assustar as pessoas. Mas não é isso que encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos um Deus de amor, um Deus benevolente, um Deus misericordioso. Se isso é uma verdade, você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então nós observamos isso, que tem pessoas que vêm e aqueles que têm medo de não dizimar, e Deus fecha as portas. Aqueles que, quando na área financeira, eles dizimam com medo de Deus fazer alguma coisa contra ele. Amados, nós dizimamos a Deus pelo motivo de Deus ser benevolente conosco e abrir as portas. Nós ofertamos e dizimamos a Deus, não é pelo simples motivo de nós ofertarmos e o inimigo das nossas almas não adentrar sobre a nossa casa e entrar no nosso celeiro e destruir. Não é essa a realidade. Nós dizimamos a Deus porque Deus é fiel e nós somos fiéis a Ele também. Aleluia. E não é por medo que nós fazemos isso, é por um coração livre, um coração voluntário. Tem pessoas que têm medo de largar os caminhos do Senhor e Deus pesar a mão sobre ele. Filho desobediente, filho da perdição. Pessoas que têm medo, servem a Deus, irmão, mas como se Deus tivesse um cajado nas tuas mãos, e na ponta desse cajado, uma ponta bem afiada, espetando de qualquer lado, de tudo quanto é lado, e as pessoas saindo machucadas. Mas isso não é uma realidade. Deus é um Deus misericordioso e tem cuidado com a tua igreja com todo carinho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foi lida aqui uma passagem no livro de Gênesis, quando Deus então pede a Abraão, teu filho chamado Isaac. Então muitos pensam que Deus é um Deus assim, que quer arrancar a vida das pessoas. Não é verdade. Quando Deus então pede Isaac a Abraão, é porque o coração de Abraão estava meio balançado entre Deus e Isaac. Ele estava olhando mais para a promessa do que para Deus. Deus então, para provar Abraão, vai lá e fala,
me deu teu filho. Abraão então não titubeou teu coração, não duvidou da promessa, e foi. E a Bíblia diz que ele subindo ao monte, pegando a carona na palavra, subindo ao monte, falou para os seus conservos e para os seus servos, dizendo: ficai-vos aqui, porque eu e meu filho subiremos ao monte, adoraremos ao Senhor e retornaremos para lá. Aleluia, esta confiança, esse é o Deus que nós servimos, um Deus de amor. Aleluia. Quando Abraão estava para matar o filho, Abraão, veio a voz do céu. Aleluia, Deus suprindo a necessidade ali. Bendito é o nome do Senhor. E outra palavra que eu quero trazer nesta noite, que é o temor do Senhor. Quando nós falamos de temor, as pessoas acham que a palavra temor, ela tem esse mesmo símbolo, porque no dicionário, quando nós lemos, você vai ver o que é a palavra medo. Coloca no dicionário Aurélio, você vai ver: medo é a sensação de ameaça, susto, pavor e temor. Porém, entre aspas, o temor, ele tem outra consideração nas Sagradas Escrituras. O temor significa sentimento de profundo respeito e obediência. Novos convertidos, quando aceitam a Jesus, a primeira coisa que se aprende na escola, quando nós estudamos, aprendemos o A, o B, o C, o D, o E, o F e assim por diante. Na igreja, nós aprendemos o obedecer. Aprendemos o obedecer. Então a obediência, ela faz parte do temor. Então nós observamos que o temor é um sentimento de profundo respeito. É justamente isso que queremos falar nesta noite. O temor a Deus. O que é o temor a Deus? Não é você servir ao Senhor à base de ameaça, à base de susto, à base de horror. É você servir a Deus de livre e espontânea vontade, tendo temor. Ou seja, crendo que é um sentimento de profundo respeito e obediência. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 56, versículo 3 assim: no dia em que eu te temer, hei de confiar em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você, meus irmãos, a abrir a palavra de Deus lá no livro do Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. Êxodo, capítulo 19 e também o capítulo 20. Nós vamos observar no livro do Êxodo esta passagem que mostra Deus falando com o povo, mas de uma forma diferente. Observe aqui, meus irmãos, que o Monte Sinai, quando Deus fala no capítulo 19, o Monte Sinai, para os israelitas, para o povo ali, da época de Moisés, o Monte Sinai era o Monte do Pavor, era o Monte do Medo. Por que era considerado como o Monte do Medo, o Monte do Pavor? A Bíblia diz que Moisés, ele tremia quando Deus falava com ele no Monte Sinai. O livro de Hebreus fala sobre isso. A Bíblia diz, irmãos, que no capítulo 19, que Deus ele fala com Moisés no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus ele vem, não é no meio da brisa. Deus ele não vem no meio da bênção falando suave. Deus ele vem de uma forma mais dura falar com o povo. Por que Deus vem falar com o povo de uma forma mais dura? Porque, irmão, observe você que é papai e você que é mamãe. Você tem seu filho, e o seu filho você fala com uma voz delicada com ele: filho, não faça isso, filho, não faça aquilo, filho, se você fazer isso, você pode acabar se machucando, você pode acabar trazendo desgosto para o papai, para a mamãe, e assim por diante. Você usa assim, desta forma. Agora o filho não obedece, a tua voz ela vai se alterando um pouquinho mais, e você vai pegando um pouquinho mais de firmeza, e muda. Filho, não quero que você faça isso, não é verdade? Né? Você vai pegando um pouquinho mais de firmeza, aí ainda com as palavras que você fala, às vezes ele não obedece. Então você vem com a vara nas mãos. Por que a Bíblia diz para nós educarmos a criança com a vara? Porque com as mãos, irmão, eu aprendi isso, com a mão você vai acariciar teu filho, com a mão você vai trazer carinho para ele, e com a vara você educa. E a Bíblia diz que nós devemos educar com a vara.
E o povo de Israel estava sendo educado com a vara de Deus. No capítulo 19, o capítulo 20, você vai ler com todo cuidado na tua casa. Você vai observar, ali no versículo 10, disse assim, capítulo 19, versículo 10. Versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu verei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Por que Deus disse isso, de santificarem? Porque eles iam ter um encontro com Deus. Para ter encontro com Deus, irmão, a Bíblia diz que precisa de santificação. É verdade ou não é? Então vamos nos santificar. O povo começaram a se santificar, e quando de repente lá vem Deus no Monte Sinai, Deus ele veio no meio do fogo, no meio de uma nuvem espessa. A Bíblia diz que o monte ele começava a tremer, a chacoalhar. Veio um tremor naquele lugar. Os israelitas ficaram com medo. Os israelitas não sabiam o que fazer. Aquele barulho, aquele som que estava vindo, de repente no capítulo de número 20, irmãos, passaram, Deus deu então os 10 mandamentos a Moisés, e no capítulo 20, no versículo de número 18, a Bíblia diz assim: e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. A Bíblia diz que o povo ficou com medo daquele barulho. Aquele barulho era a presença de Deus. Mas por que Deus veio no barulho? Por que Deus veio então através de trovões, relâmpagos, sonido de buzina, um monte fumegando como fogo? Isso era para assustar? Não, é para que haja o sentimento de temor no coração do povo. Deus ele tem uma linguagem para cada um de nós. Com alguns Deus ele vai vir com uma voz branda, uma voz suave. Com outros Deus vai vir com um cajado nas tuas mãos, e com outros irmãos vai ser com uma forma diferente. Deus ele tem uma forma a tratar com cada um de nós. Isso é uma realidade. Assim é a nossa casa. Peguei como exemplo a nossa casa. Eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Giovana. Se eu falar, Giovana faz isso, a Giovana vai e faz. O Gabriel faz isso, o Gabriel às vezes, de vez em quando, comigo ele é meio desobediente, mas aí eu aumento um pouquinho mais a voz com ele, então ele vai e faz. Então, irmãos, com cada filho, nós tratamos com uma forma diferente. Não que a gente ama um mais do que o outro, não. Amamos os dois de uma forma igual. Porém, o tratamento, ele é diferenciado. Não adianta eu querer cuidar do nosso irmão Gabriel de uma forma e cuidar do cooperador da mesma forma que eu cuido do Gabriel. Não tem como. Deus é a mesma forma. Deus, ele trata comigo de uma forma e trata com você de outra forma. Por quê? Porque cada um, Deus ele conhece o nosso caráter. Deus sabe como trabalhar conosco. Deus às vezes pega um com mais força, às vezes o outro tem que ser mais delicado. E Deus ele é o conhecedor e sabe cuidar da nossa vida. Por isso que eu louvo e eu agradeço a Ele. Por isso que eu sirvo a esse Deus, porque Ele sabe cuidar da minha vida e sabe cuidar da tua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos a voz. Aliás, fala tu conosco e ouviremos. E não fale quem? Deus conosco, para que não morramos. Sabe o que o povo estava dizendo para Moisés? Moisés, por favor, Moisés, fala para Deus parar de falar. Não queremos mais ouvir Deus. O povo não queria ouvir Deus, porque Deus está nos assustando. Deus está trazendo a nós um temor, mas esse temor que eles estavam dizendo não era respeito, mas eles estavam com medo, a ponto de fugir do monte. Eles não subiram o monte Sinai, mas Moisés fez ali, percorreu ali e falou: olha, a partir daqui vocês não sobem, sobe aqui, porque se colocar o pé daqui para frente, vocês podem morrer, porque este lugar, aleluia, está a presença de Deus. Então tem lugar, irmão, que Deus vai falar: até aqui, meu filho. E Deus começou a falar através de relâmpago, através de trovão, através de sonido de buzina, e aquele monte fumegando. E a Bíblia diz que o monte também, ele chacoalhava. O povo ficou com medo, então saiu e disse a Moisés: Moisés, peça que Deus não fale conosco, mas fale você no lugar de Deus, para que não morramos. Moisés então no versículo 20, ele disse assim: não temais,
que Deus veio para provar-vos e para que o temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Em outras palavras, Moisés estava dizendo ao povo: Deus está falando conosco, Deus está falando contigo, para que haja um sentimento profundo de adoração no coração de vocês, para que haja um sentimento de respeito e obediência ao Todo-Poderoso. Deus não veio para matar, Deus não veio para castigar, Deus não veio para tirar a vida de ninguém, Deus não veio para colocar enfermidade. Deus, Ele veio para que venhamos ter respeito com Ele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Isso é o temor a Deus. Isso, irmão, é temor ao Senhor Jesus. Aí nós vamos entrar agora no livro de Daniel, a qual nós acabamos de ler. Mas antes do capítulo 5, nós observamos no capítulo de número 4, capítulo 3, capítulo 2 do livro de Daniel, a respeito de um homem. E vamos falar sobre 2 reis aqui nesta noite. 2 reis. O primeiro rei era soberbo e o segundo rei não tinha temor. O primeiro rei era soberbo. Que primeiro rei era esse? O nome deste era Nabucodonosor. Com todo cuidado você vai ler na tua casa capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Daniel, e você vai encontrar um rei chamado Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Esse homem, ele levantou o grande império babilônico, levantou grandes soldados. As nações temiam Babilônia. Babilônia era poderosa, Babilônia estava estruturada, Babilônia tinha uma estrutura poderosa. Esse homem chamado Nabucodonosor, ele tinha uma estrutura tão grande que naquela época ele construiu o jardim suspenso da Babilônia, que naquele tempo era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Então o que aconteceu? O problema, irmão, é quando Deus nos dá a bênção sobre a nossa mão, e o problema é quando o nosso coração começa a exaltar a nós mesmos, quando o nosso eu, ele começa a se orgulhar de nós mesmos e não de Deus, quando nós apagamos, quando nós ofuscamos a glória de Deus sobre a nossa vida, e o nosso eu, ele começa a brilhar, ao invés de brilhar a glória do Senhor sobre a nossa vida. Nabucodonosor era um rei desse, que a glória de Deus não estava brilhando sobre a vida dele. Por quê? Porque ele era soberbo. Ele não tinha, aquela graça que eu e você tem, de deixar Deus brilhar na nossa vida. Esse homem era um homem rebelde, era um homem soberbo, e Deus não suporta soberbo. Irmão, a soberba não é de Deus. Deus, ele não gosta de soberbo. Se você quer ser alguma coisa, dependa totalmente de Deus, dependa da graça infinita do Senhor, porque eu e você não valemos nada. Com toda a propriedade eu digo isso, porque se não for a misericórdia do Senhor, o que seríamos de nós? A Bíblia Sagrada diz que lá no livro de Gênesis, que ele soprou sobre a nossa narina, aleluia. Esse soprar, aleluia, sabe o que é? É o Espírito da vida que veio sobre nós. Esse Espírito nos ajuda, esse Espírito nos leva. Quarta-feira, terça-feira agora, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, agente capacitador da obra de Deus, porque se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós não seremos capacitados para fazer coisa nenhuma. Aleluia. Mas esse homem, Nabucodonosor, ele estava se exaltando, ele estava com aquele orgulho próprio, e ele fez uma estátua somente para ele. O povo tinha que lhe adorar. Aquele que não adorava era lançado na chama de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado. Irmãos, Deus não suporta esse tipo de pessoa que querem roubar a glória de Deus. A glória não é única, é somente dele. Não tente roubar a glória dele. Se você é alguma coisa hoje, é porque Deus lhe deu. Se você tem uma boa voz, é porque Deus lhe deu. Se você tem uma boa casa, é porque a misericórdia dele é sobre a tua vida. Aleluia. Se você tem um bom emprego, é porque ele te deu, porque ele achou que você merece tudo isso. Bendito é o nome do Senhor. Mas não deixe que isso venha apagar a glória de Deus sobre a tua vida. Não deixe que você venha ofuscar o Espírito Santo na tua vida. Nesta noite, irmão e irmã, o Espírito Santo, ele quer fazer obras grandes na tua vida. Deus quer derramar poder sobre o teu ministério. Deus quer lhe dar coisa grande sobre você. Mas antes disso, nesta noite ele quer lhe abençoar, capacitando a tua vida, lhe direcionando, para que você tenha em mente o seguinte: quando Deus me der algo, eu vou estar suficiente
suficientemente capacitado para direcionar, para administrar as coisas, porque não é minha, foi Ele que me deu. Aliás, Ele está me emprestando, um dia Ele pode tomar de volta. Irmão amado, Nabucodonosor não foi assim. Olha só, capítulo de número 4, observe bem. No capítulo 4, a Bíblia diz, o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande e a sua loucura. Nabucodonosor, que era o grande rei da Babilônia, ele teve um sonho, mais uma vez um sonho, mas esse sonho, quando ele acorda, ele se lembra desse sonho e chamou lá os astrólogos, chamaram os magos, chamou ali os encantadores, chamaram todos os feiticeiros daquela época e falaram: olha, eu tive um sonho, e o sonho foi assim assado. E aqueles homens tentaram interpretar o sonho de Nabucodonosor, mas não conseguiram interpretar aquele sonho. De repente, a rainha de Nabucodonosor, a tua esposa, veio e disse: ó rei, tem um homem na Babilônia, o teu nome é Daniel. Aleluia! Olha só, servos de Deus aqui entrando em evidência. O nome dele é Daniel. Quem é este Daniel? Daniel, ele é o príncipe dos magos, como assim denominaram naquela época. Sobre ele está o Espírito dos deuses. Olha só que falaram, que o Espírito dos deuses estava sobre Daniel. Mas eu e você sabemos muito bem que o que estava sobre Daniel, aleluia, é o agente capacitador da obra, o Espírito Santo, o Espírito da vida. E o Espírito Santo estava sobre a vida de Daniel. De repente a Bíblia diz que Daniel então é convocado à presença do rei Nabucodonosor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nabucodonosor então chama Daniel: Daniel, vem aqui, fiquem sabendo grandes coisas a teu respeito, Daniel, e me diz uma coisa. Eu tive um sonho, e eu sonhei com uma árvore, que o tronco desta árvore, ele não era arrancado, e ele estava bem fixo no chão, e essa árvore crescia, os galhos tocavam na ponta do céu, os seus frutos caíam sobre a terra, e debaixo desta árvore, os animais do campo repousavam sobre ele. Daniel então, com todo temor, ficou com medo daquela revelação, e o rei disse: não ficais com medo, Daniel. E Daniel então disse: Senhor, eu tenho uma revelação deste sonho, eu vou trazer a interpretação para o Senhor. Esta árvore grande que o Senhor sonhou é o próprio rei. Tu és esta árvore que tem crescido e tem tocado ao céu, e nações têm visto o teu crescimento, a tua glória, a tua grandeza. Os frutos que caem sobre ti são os frutos que você tem produzido. Porém, rei, eu tenho outra parte do sonho. É que o Senhor será cortado. Não vai ser cortado do caule, mas ele vai ser cortado no tronco. Haverá um pedaço ainda da árvore plantada na terra. Tu não serás arrancado totalmente. E o meu Deus manda lhe dizer que tu vai comer junto com os animais do campo. Tu vai morar no campo. Tu vai falar como os animais durante 7 tempos. Esses 7 tempos ele não sabia quanto tempo seria. Passou-se 1 ano depois desta revelação. Não havia o temor no coração deste rei. Aí a Bíblia diz no capítulo 4, versículo de número... Capítulo 4, versículo 29, acompanhe comigo. E a Bíblia diz assim: ao cabo de 12 meses, passando 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, depois de 1 ano da revelação, olha o que ele disse. Falou o rei e disse, versículo número 30: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha para cá. Ele não aprendeu. Deus falou, mas ele não entendeu que era para ele abaixar um pouco a bola dele, porque ele não era nada, ele só era alguma coisa porque Deus lhe deu. Mas esse homem, ele ainda se exaltava, ele se orgulhava. Grande Babilônia, falava com o peito cheio, como se tudo aquilo fosse ele que tivesse feito sozinho. Mas se não for a Deus,
Ele não estava interpretando as coisas. Quando ele acabou de falar isso, veio do céu a mão do Senhor sobre a vida de Nabucodonosor. Aquele homem foi arrancado do seu reino e foi levado, e ele foi morar, sabe aonde, irmão? Junto com os animais. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo de número 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. Aquele que comia picanha, aquele que comia as melhores comidas que existiam ali naquela época, agora estava comendo erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, ou seja, ele não tinha casa, até que ele cresceu pelo sobre o seu corpo. Ele estava virando um verdadeiro animal. Olha só, como as penas de águia, e as suas unhas como as unhas de ave. Ele estava irreconhecível, ele virou um monstro. Irmão, foi isso o resultado de Nabucodonosor. Passou-se os dias, foi passando o tempo, Nabucodonosor estava lá sendo humilhado, quando de repente a Bíblia diz que ele olha para o céu. E é importante você olhar para o céu, porque quando você olha para o céu, você vê que você é pequeno demais diante da grandeza do Senhor. Nabucodonosor olhou para o céu e disse: é verdade, eu errei, eu sou pequeno. Capítulo de número 4, versículo, observe aqui na palavra de versículo número 36. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Sabe o que ele estava dizendo? Verdadeiramente, eu fui um homem soberbo, eu me exaltei, aquilo que eu recebi, eu estava me exaltando, mas o Senhor me colocou no pó, o Senhor me colocou ali junto com os animais, e ali eu reconheci a tua glória. Irmãos, esse é o primeiro rei, o rei soberbo. Mas agora nós vamos falar sobre o segundo rei, um segundo rei, porque Nabucodonosor veio a morrer, e veio outro homem chamado Beltesazar. Ele veio então a administrar a Babilônia, foi o próximo rei. Agora esse homem, ele não tem temor. O que é a palavra temor? Não é ter medo. A palavra temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Grave no teu coração, grave na tua mente isso, que você serve a Deus com temor a Ele, com respeito, com obediência ao Todo-Poderoso, porque Ele é amor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. No capítulo 5 de Daniel, a Bíblia diz que o rei Beltesazar, então ele ajunta lá, chama aqueles grandes homens, grandes príncipes, ali chama pessoas importantes e faz uma festa. E no meio dessa festa chama prostitutas, chama as concubinas, e começa a fazer uma festa mundana ali no reinado. Sabe o que aconteceu junto àquela festa? Olhe para cá, porque tem uma lição muito importante para a tua vida nesta noite. Naquela festa ele pegou os utensílios que era da casa do Senhor, voltando a 70, 80 anos atrás, 90, não sei quanto tempo, mas aproximadamente há quase 100 anos. Observe na palavra de Deus que o rei Nabucodonosor, ele entrou na Babilônia. O que aconteceu? Ele arrancou ali todos os objetos de ouro, de prata, de bronze que tinha dentro do templo de Salomão, o templo de Deus. Tudo que fora consagrado ao Senhor. Esse homem chamado Beltesazar, ele pegou aquilo que era consagrado a Deus, pegou aqueles copos, os utensílios que era de Deus, que era consagrado para o Senhor. Então começa a dar para as mulheres. Aquelas mulheres então começam a beber no cálice que era consagrado a Deus. Tome cuidado, irmão e irmã, para não usar as coisas do Senhor. Aquilo que é consagrado a Deus é para Ele. Se você usar, vai ter grande coisa contra a tua vida. Tome cuidado em nome de Jesus. Músicos, tome cuidado. Tem pessoas
pessoas que vêm, pastor, venha, consagra meu instrumento para mim. E nós vamos lá, consagramos o instrumento para o irmão adorar ao Senhor, para o irmão glorificar o nome do Senhor. Quando de repente o irmão se desvia dos caminhos do Senhor, ele pega o seu instrumento e leva para casa, e de repente, levando para casa, fica algum tempo lá, e quando ele vai ver, já está tocando rock, já está tocando forró, já está tocando punk, e algumas coisas aí nesse sentido, usando aquilo que foi consagrado para o Senhor, para exaltar o mundo. Tome cuidado, porque este rei, ele foi abatido porque ele usou as coisas do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele está lá bebendo com os utensílios da casa de Deus, comendo com um prato que é do Senhor, prostituta comendo com as coisas de Deus. Olha só, que coisa. Veio então do céu uma mão, entrou naquela sala. Irmão, eu imagino que era uma sala muito grande, uma sala muito bonita. Estão todos lá se divertindo, comendo, se prostituindo. Veio uma mão do céu e começa a escrever na parede. E escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aqueles homens não entenderam. A Bíblia diz que este rei chamado Beltesazar, a Bíblia diz que, olha no versículo de número 6. Compreenda comigo aqui. Capítulo 5, versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um ao outro. E começou a tremer, balançando, os joelhos batendo um no outro. Porque veio uma palavra, não sabiam o que estava escrito. E lá vai esse rei chama os astrônomos, chama os profetas daquela época, chama ali os feiticeiros, chama ali todos os homens, os magos, e nada conseguiram. Chamaram então Daniel novamente. Daniel, tu sabes o que está escrito ali? Daniel, sei muito bem o que está escrito, porque o Deus do céu, a qual eu sirvo, me revelou. Aleluia, olha que maravilha, olha que delícia servimos a Deus, porque as coisas ocultas ao mundo, Deus nos revela. Aleluia, irmão, Deus não deixa você confundido, Deus não vai deixar você confundida, irmã, Deus não vai deixar você perturbado, porque o Deus que servimos é um Deus de revelação, é um Deus de mistério, é um Deus de milagre. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, irmão. Aleluia, hoje é bênção de Deus para a nossa vida, servirmos a Ele. Tem pessoas perturbadas, faço ou não faço, deixo de fazer, o que eu vou fazer? Irmão, o servo de Deus, ele vai com confiança, faz e Deus abençoa. Aleluia, por quê? Porque ele sabe que Deus está na frente, é Deus que está direcionando, é Deus que está no caminho. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então chama Daniel, e Daniel diz: olha, rei, o negócio é sério. O que significa? Irmão, estou dizendo, o Taifu está vindo. Aleluia, desce o vento lá fora. Preocupa com o vento que está vindo aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 5, a Bíblia diz aqui, irmão. Eu sei que está dando Taifu, você vai ter que esperar mais um pouquinho, irmão. O horário já deu. Mas eu não vou parar aqui não, que vai ser uma judiação. Eu vou continuar, irmão. Posso continuar? Amém? Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 25. Esta, pois, a escritura que se escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, o teu reino está desfeito. Usaste as coisas do Senhor. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e peça. Eu quero me deter agora na mensagem dessa noite no versículo de número 27. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Amados irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Existe uma balança nesta noite, e essa balança é a balança de Jeová. A balança de Deus, irmão, ela não falha. Eu fui comerciante por muito tempo e já trabalhei com balança. E meu pai tinha mercado e ele tinha uma balança grande, tinha umas 4 ou 5 balanças. Tinha balança digital, tinha balança manual, tinha aquela com peso e tinha um monte de balança. E é interessante que algumas delas se espalhavam e pesava a carne em uma e dava um peso, e quando ia pesar na outra, errava, o peso era diferente. Mas a balança de Deus é justa. Não penda nem para mais nem para menos, é justa. E a balança de Deus veio sobre a vida desse homem chamado Beltesazar. Por quê?
porque ele tem usado as coisas de Deus. Deus pesou então a vida daquele homem chamado Beltesazar. O reino dele estava pesado sobre a balança de Deus. E a Bíblia diz: pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmão, o núcleo da mensagem agora para a tua vida: se Deus viesse neste momento com a sua balança e pesasse a tua vida agora, qual seria a resposta de Deus? Qual seria a resposta de Deus para a tua vida? Pode ser que no momento agora Deus viesse pesar você e dizer: foste filho bom e fiel, parabéns meu filho, continua assim porque é desse jeito que eu quero. Aí lá vem o próximo irmão: vem aqui, irmão Joãozinho, eu vou lhe pesar agora, eu quero ver como é que está a sua vida. Lá vem Joãozinho, a balança de Deus. Joãozinho, está vermelho aqui, você vai precisar melhorar, está em falta. Irmão, é noite de nós nos colocarmos na balança, porque Deus está analisando a nossa vida hoje. Aleluia. Ramanagasub, ande canta, Ramanagachá. Irmãos, eu quero entrar agora num ponto importante. Abra a Bíblia Sagrada lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Não é sobre dízimo, não. É sobre um povo que adorava a Deus, mas adorava apenas superficialmente. Não adorava a Deus de coração, mas adorava somente com os lábios. No capítulo 3 do livro no livro de Malaquias, capítulo 3, nós observamos aqui no versículo 14: vós dizeis, olha o que o povo estava dizendo. Quantas pessoas têm dito isso, irmão? Quantos crentes desviados têm falado a mesma coisa? Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha, o povo, às vezes que serve a Deus, está desviado. Sabe por que está desviado? Porque ele não está alicerçado na palavra de Deus. Está alicerçado no testemunho do irmão. Está alicerçado se Deus vai falar com ele através de profecia. O irmão me ligou hoje dizendo: pastor, a igreja de Matsusaki está cheia, os bancos não cabem mais, pegamos as cadeiras lá de cima, isso é uma bênção. Deus está falando conosco, aleluia. Deus está usando o pastor José de uma forma poderosa ali, irmão. Eu glorifico o nome do Senhor. Mas tem pessoas que estão indo ali, pastor, somente para receber revelação, e se Deus não revela, vai embora. Pastor, é uma coisa, amados irmãos, pessoas que vivem esse evangelho são pessoas que bate um vento, ele vai embora. Irmão, bate um caifura, ele cai fora, porque ele não aguenta o tranco. Mas nesta noite você venha ser pesado na balança de Deus, aleluia. E se você se achar em falta, coloque na posição do Senhor, porque Jesus Cristo vai voltar para levar a tua igreja. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, eu vou trazer ainda sobre o juízo de Deus. Mas antes de falar sobre o juízo de Deus, nós vamos falar sobre esse tema: pesado foste na balança e tem se achado em falta. Foi isso que aconteceu na vida desse homem chamado Beltesazar. Irmão, esse homem se achou em falta, só que ele não teve tempo de se consertar, porque o tempo dele foi esgotado pelo Senhor. Irmão, quando nós olhamos a palavra tempo na palavra de Deus, existe duas terminologias para a palavra tempo, e uma delas é o tempo Kairos. Aleluia. Esse tempo Kairos é o tempo de Deus. O tempo Cronos é o nosso tempo, é o tempo do relógio, e o tempo de Deus é o tempo Kairos. Às vezes aquilo que você pensa que dá tempo, para Deus já se está se esgotando. Às vezes você fala: amanhã eu aceito a Jesus, amanhã eu faço isso para o Senhor, mas no tempo de Deus está se esgotando, está sendo pesado na balança, está se achando em falta, e o reino vai ser acabado, e Deus então não vai levar para o céu. Por quê? Porque deu oportunidades, não aceitou porque não quis. Versículo 15 do capítulo 4 de Malaquias: ora, pois nos reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem piedade se edificam, sim, eles tentam, ao Senhor escapam. Versículo 16: então aqueles que temem ao Senhor
falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial, presta atenção, há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, e eles serão para mim, diz o Senhor, naquele dia, particular tesouro, poupa-lo-ei como um homem poupa o filho que o serve. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o povo estava adorando a Deus, mas de uma forma superficial. E quando nós olhamos aqui a palavra, na palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 5, quando diz: Tekel, pesado foste na balança e tem achado em falta. A palavra em falta significa defeituoso, de má qualidade. Como é que está as tuas obras diante de Deus? Ah, pastor, estou deixando a desejar. Má qualidade. Ah, pastor, estou fazendo de qualquer jeito. E alguns dizem ainda essa expressão: é para o Senhor mesmo. Eu vou louvar para o Senhor mesmo. Se é para Deus, você tem que dar o teu melhor. O melhor não é os teus lábios. O melhor, irmão, é você se santificar a Ele. Aleluia. É você dobrar o teu joelho: Senhor, eu quero louvar o teu nome. Senhor, que louvor eu vou louvar. Senhor, eu tenho aqui uma enciclopédia, eu tenho muitos CDs aqui, Senhor, eu tenho mais de 1000 músicas para louvar, mas qual delas vai agradar o teu coração? Qual delas o Senhor quer que a igreja ouça? Qual delas o Senhor quer falar através da minha vida com a congregação? Aí faz relaxado, de má qualidade. Ah, eu vou cantar esse aqui porque esse aqui vai servir. Se não servir, alguém serve. Não é dessa forma. Para Deus tem que ser o melhor. Bendito é o nome do Senhor. Vai pregar a palavra de Deus. Eu vou pregar aqui. Palavra boa aqui, ó. Maravilha. Ele vem sentir o fogo do Senhor. Mas será que é isso que Deus quer? Dando má qualidade. Deus fala para ele se preparar. Aí em 10 minutos ele quer preparar uma mensagem para dar para a igreja. A igreja não recebe. A igreja não sai satisfeita. A igreja não muda, porque está fazendo de má qualidade. Mene, mene, tekel passim. Esta frase está escrita diariamente na nossa vida. Principalmente tekel. Pesado foste na balança. Agora, irmão, se está sendo achado em falta, a palavra em falta, como eu disse, de má qualidade, vamos procurar fazer melhor para Deus. Vamos procurar dar o nosso melhor culto ao Senhor. Vamos procurar dar a melhor essência ao Senhor. Amado, quando você sai da tua casa, sai com o teu coração rasgado diante de Deus. Vem para a igreja com teu coração rasgando. Venha falando em línguas estranhas antes de chegar no templo. Não venha armado, não venha protegido, não. Venha com teu coração aberto. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu necessito da tua voz. Eu estou indo para lhe adorar. Quando você vem nesse intuito, quando você vem nesta adoração, o céu vai se abrir, vai se rasgar diante de ti, a glória de Deus vai descer, aleluia, e Deus vai lhe abençoar de uma forma que você nunca foi abençoado na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava pregando lá em São Paulo, numa igreja lá no Belém, na igreja do Belém, São Paulo, mas no Ministério do Belém, e um pastor me convidou com maior alegria, culto de missões. E ele preparou um culto de missões, preparou uma mocidade, culto de oração ali, e preparou a nossa vida ali para ministrarmos naquele domingo. Chegamos no culto, tinha 4 ou 5 pessoas. O pastor estava abrindo o culto, o pastor estava pregando, o pastor estava dando a palavra de oferta, o pastor estava cantando os hinos da harpa. Aconteceu que naquele culto
o óculos dele quebrou, e ele segurando o óculos aqui, o microfone, e estava com a harpa também, e não conseguia conciliar o óculos com a harpa, com o microfone, e a igreja lá, os obreiros de braços cruzados, olhando para a vida do pastor. Estava eu, meu tio também é pastor, eu dobrei a minha cabeça, falei: misericórdia, Senhor, aviva esta obra, Senhor Deus, abençoe esses obreiros que estão na igreja somente com cargo, mas não estão ali para ajudar a obra do Senhor, estão ali vendo o problema, mas não ajuda, está vendo o pastor sofrer, mas não faz a obra do Senhor, está vendo os ministérios ali parado, mas não ora, não intercede, não ajuda. Estava aquela palavra no meu coração: Senhor, eu vim aqui para abençoar esta obra. E eu comecei a pregar, e preguei naquela noite sobre o amor. O céu se rasgou sobre aquela meia dúzia de pessoas ali, aleluia. O pastor, ele começou a chorar na presença de Deus. Irmão, no final do culto, ainda o pastor falou: irmãos, está aqui o missionário do Japão, vamos recolher uma oferta para ele. Irmãos, eu fiquei muito vermelho naquela hora. Meu Deus, eu vim abençoar esta obra, e o pastor ainda vai tirar uma oferta. O pastor está com o óculos quebrado, o Senhor, ele vai ter uma oferta. Irmão, amor à obra de Deus. Ele não estava preocupado com o óculos dele, estava preocupado em me abençoar. Aleluia. Crente que faz de qualidade para o Senhor, ele não se preocupa com ele só, ele se preocupa com os irmãos que estão do teu lado, ele não se preocupa com a diversão, ele não se preocupa se o alimento vai faltar na casa dele, ele vai reparte e dá para o irmão, aleluia. Ele não está olhando se ele vai dormir cedo, se o irmão precisar, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, mas desde que eu venha fazer com alegria, e venha fazer de qualidade para meu Deus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Irmão, é isso que Deus quer da nossa vida, é este vento que o Espírito Santo quer passar sobre nós, aleluia, para nós levantarmos, pegamos a nossa palavra, pegamos a nossa espada e caminhar na managassúpia, aleluia. O pastor então me veio com uma oferta, irmão, e uma oferta abençoada. Eu olhei para aquela oferta, falei: pastor, essa oferta eu vou passar para o Senhor. Deus tem me abençoado. Na verdade, eu não tinha um centavo. Irmão, mas o pastor estava do óculos. O pastor compra o teu óculos. Irmãos, é assim a obra de Deus. Deus, ele quer isso de nós, a essência. Aleluia. Tem obreiros que Deus, ele dá alguma coisa, mas a soberba vem sobre a vida dele. Ele cobra para vir pregar, ele cobra para vir cantar, cobra para vir dar testemunho. Mas a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Diariamente estamos sendo pesados na balança de Deus. E como é que está a tua vida hoje diante do Senhor, amados? Mais 10 minutinhos, já estou terminando, por gentileza. Aleluia. Como é que está a tua vida diante do Todo-Poderoso? Jó, capítulo 31, versículo 6. Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Olha para cá, irmão. Quem era Jó? Perdeu seus bens, perdeu seus filhos. A sua esposa olhou para ele e disse: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. A única companheira que ele tinha, porque a mulher companheira do homem, e não teve esse companheirismo, falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Vem os teus 3 amigos. Jó, tu está em pecado, Jó, vai se consertar diante de Deus. Jó então recebe um conselho dos seus amigos, que bom conselho ruim. Tem crente, irmão, que só o sangue do Cordeiro Jesus, ele vai visitar pessoas, irmão, ao invés dele aconselhar, ele está sendo aconselhado. Irmão, eu já estive internado por diversas vezes, perdeu a conta. E quantas vezes a pessoa lá me visitar: pastor, eu vim aqui para me visitar. Mas sabe aquele irmãozinho? O sangue de Jesus tem poder na vida dele, viu? Só o sangue. Ó, e venha na vida. Irmão, que tipo de crente você está sendo para Deus? Há uma balança nesta noite. Jesus está pesando a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Deus me chamou para ser apaciguador. Deus chamou a igreja de Cristo para ser luz na terra. Aleluia. Glória a Deus.
Jó perdeu tudo que tinha. Tudo. Mas uma coisa Jó ele não perdeu. Foi a sua honra diante de Deus, o teu temor. Ele tinha um temor dentro do teu coração e disse: Senhor, pesa-me na balança fiel. Aleluia. Senhor, tu verás a minha sinceridade. Irmão, olha para cá. Você pode falar isso para o teu irmão. Ó, tu conhece, eu sou sincero, viu? Ó, eu sou um homem de Deus, mas diante do Todo-Poderoso, patente diante de nós, irmão, não tem jeito. É verdade ou é verdade? Irmão, você vai gaguejar, vai tentar falar, mas não vai sair nada, porque diante do Todo-Poderoso, aleluia, você só vai falar aquilo que você é. Senhor, lá no livro de Gênesis, no Val de Jaboque, está lá Jacó, o anjo do Senhor, não é um anjo qualquer, é o próprio Deus se manifestando ali, e Jacó lutando com o anjo, e o anjo pergunta faz uma única pergunta a ele: qual é o teu nome? Ah, irmão, ou pergunta difícil para se fazer para Jacó. E Jacó disse: meu nome é traiçoeiro, é enganador. A sinceridade de Jó foi tão grande, de Jacó, que foi tão grande, que Deus então muda o nome dele para Israel. Amados irmãos, Deus é misericordioso. Deus, ele conhece as minhas falhas. E sabendo das minhas falhas, irmãos, hoje eu estava em casa preparando a mensagem, falou: Senhor, misericórdia, Deus, como é que eu vou guiar esta igreja, irmão? A cabeça dói. Tem noites que a gente fica, irmão, como é que nós vamos administrar as coisas do Senhor? Porque eu não gosto de fazer as coisas relaxadamente. Irmão, eu não estou aqui, irmão, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, porque tem status de pastor. Se quiser, eu dou para você. Irmão, mas a Bíblia diz que não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, tem crente na igreja que não está dando fruto para Deus. Por quê? Está sendo pesado na balança, mas tem achado em falta. Como esse homem, como este rei. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Palavra de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Aleluia. Por ele são pesadas as tuas obras na balança. Conhece aquela balança que tem duas balanças, né? Tem um ferro e tem alguns que colocam peso, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, e do outro lado tem que se igualar. Tem que coloca ali o produto, e você vai colocando os pesos até ficar igual, e você vai saber quantos quilos tem ali. A balança de Deus não é diferente. Nós estamos na balança. Quem sabe a tua balança, irmão, está para o lado negativo. Eu tenho um conselho nesta noite. Pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Volta quando você fazer. Faça com alegria. Faça com amor. Irmão, eu vejo esta igreja lotada, repleta de almas. Eu vejo Deus resplandecendo a tua glória sobre esse lugar. Isso não é conto de carochinha, irmãos. É o que Deus me falou quando eu saí daquela cidade e vim para cá. Mas para isso, vamos ter que ouvir essas palavras duras como essa, irmão. E as palavras duras são boas para a nossa alma. A Bíblia diz, irmão, que a palavra de Deus é como mel. Sinta o gosto dela nesta noite. Aleluia. Durma hoje, saia deste culto. Aleluia, mas sabendo que Deus, ele falou com a tua alma. Sabendo que o Espírito Santo, ele está lhe pesando dia a dia, hora a hora, momento a momento, segundo a segundo. Irmão, se você estiver em falta, vai se consertando, porque a Bíblia diz: os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é revestido pela glória, pela majestade, pelo poder do Espírito Santo, e Ele está aqui nesta noite para revestir a minha vida, revestir a tua vida com a tua glória. Aleluia, nos capacitar. Se estamos
qualidade, com amor, com dedicação. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Aleluia, fale com Deus agora, enquanto o louvor lhe adora. Nesta noite, pelo poder do nosso Espírito Santo, deixa Deus revestir a tua vida. Aleluia. Senhor, Tu és bendito, Deus. Senhor, Tu és o Deus, Senhor, maravilhoso dos séculos dos séculos. Senhor, pesa-me, Senhor, pesa a Tua igreja nesta noite, Deus. Pesa o Teu povo, papai. Chama na maçubi, que me coloma na barraga, frutos de justiça, frutos de adoração, frutos de louvor, oh aleluia, frutos de gratidão. Pesado foste na balança, Jesus conta comigo e com você. Hoje eu estava vendo um vídeo de um grupo de leões. Estava lá 3 búfalos e 2 adultos e um filhote.
de leoa. E aquele grupo de leoa conseguiu pegar o filhote e conseguiu jogar no lago. Os maiores foram embora, correram. Está lá o filhote dentro do lago, os leões tentando puxá-lo para fora, e de repente vem mais o jacaré, tentando arrancar a vida daquele filhote do búfalo. E passando alguns minutos, uma luta travada entre o jacaré querendo o búfalo e os leões também querendo o búfalo. Vem então aqueles dois que foram embora, ou na verdade não foram embora, foram buscar ajuda e correram e trouxeram uma multidão de búfalos. Percorreram aquela região, ficaram ao redor deles, e todos com medo ali de enfrentar aquelas leoas ferozes. E um corajoso foi lá com o seu chifre, pegou uma das leoas e jogou para fora. E todos ali ficaram inibidos, e aí foram, arrancaram todos e pegaram o filhote de volta. E eu trago uma comparação com a igreja de Cristo. A igreja do Senhor é dessa forma: ninguém foge, nós não fugimos, nós não largamos nossos irmãos. Nós estamos aqui para dar mão um ao outro e fazer a obra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que lição que eu aprendi com aquele vídeo, irmão. Que lição que eu aprendi com aquilo. Que uma mãe não larga seus filhos, irmão. Você não larga teu filho. No Brasil teve uma mãe que o filho dela estava sendo afogado, ela não sabia nadar, mas o amor de mãe é tão grande que ela entrou naquele lago, pegou o filho e conseguiu sair dali. Nem sabia nadar, mas o amor da mãe é tão grande, a fé dela era tão grande de salvar o filho, que conseguiram sair dali, irmãos, salvos. Aleluia! Irmão, não precisa ter capacidade, não precisa saber nadar, não precisa ter muita compreensão na palavra. A essência é adorar, porque na medida que você adora em espírito e em verdade, Deus vai derramar a tua glória sobre a tua vida. Você vai entender, você vai compreender esta palavra. Aleluia! Eu louvo a Deus pela vida de vocês, irmãos. Louvo a Deus pela vida dos obreiros do Senhor. Louvo a Deus por cada departamento. Eu louvo a Deus pelos irmãos que limpam a igreja. Esses dias atrás eu vim no sábado pela manhã com o operador Dário para fazer a ligação do gás, e a igreja estava limpa. Aleluia! E ainda eu falei: olha, já limparam a igreja. O operador Dário falou: talvez os irmãos venham de madrugada aqui limpar. Glória a Deus! Eu fiquei pensando: meu Deus, enquanto eu estava dormindo, os irmãos limpando a igreja. Irmãos, isso fortalece minha alma. Glória a Deus, irmão. Uma chuva hoje. Eu vim aqui na igreja buscar a minha agenda que eu esqueci, e os irmãos vieram limpar a igreja na maior chuva, não mentiram. Irmão, você faz a obra de Deus, não tem medido, é isso que Deus quer. Aleluia! Que você não venha medir a chuva, a tempestade, o que seja, faça a obra. Aleluia! A recompensa vem dele. Aleluia! Aí você nessa noite está sendo pesado na balança, aí Jesus fala: perfeito, meu filho, eu vou lhe abençoar. E as bênçãos de Deus, elas são recíprocas. É fazendo, irmão, e vai vindo as bênçãos sobre a nossa vida. É o segredo da igreja de Cristo. Continue fazendo, não pare, continue fazendo, faça o melhor. No mês passado eu fiz bem, eu vou continuar nesse mesmo ritmo. Não, o teu ritmo é crescer mais. Aleluia! Esta palavra que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Me perdoe pelo horário, passei 30 minutos, mas eu tenho certeza que esses 30 minutos não vai fazer falta para você, vai acrescentar, porque esses 30 minutos que se passaram vai ser o aperfeiçoamento da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Nós dando glória. Aleluia! Aleluia! Pela vida dos teus filhos que vieram, leva em paz cada um deles, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Senhor, dê uma semana de bênção, de vitória a cada um dos teus filhos, ó Pai. Assim nós lhe rogamos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa também o filho do pastor Lasnon, o Senhor Felipe, que está enfermo, o teu servo que foi levá-lo no hospital. Senhor, neste momento, Senhor, visita com cura, Senhor Deus amado, tirando toda inquietação desta criança, toda enfermidade, Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça consoladora do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com cada um, desde agora para todos sempre. Os santos digam amém. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.